Olá pessoal, bem-vindos novamente à nossa disciplina de algoritmos e estrutura de dados 1, né? Hoje, pessoal, a gente vai começar com o nosso conteúdo mesmo, né, da disciplina. Semana passada vocês tiveram uma revisão da linguagem C e aí então nessa semana a gente começa com o primeiro assunto mesmo dessa disciplina, que é tipo abstrato de dados. Então a gente vai aprender aí o que é isso, né? Tá? Bom, a gente tem alguns termos relacionados com tipo abstrato de dados, então você pode ter o nome tipos de dados, tipo abstrato de dados ou estrutura de dados. São termos que são, de certa maneira, relacionados, só que são diferentes, tá? Então a gente vai ver aí que um tipo de dado é diferente de um tipo abstrato de dado, que é diferente de uma estrutura de dados. A gente vai entender aí o que é um tipo de dado inicialmente, depois a gente vai entender qual que é a diferença disso para um tipo abstrato de dados. Então esse nome abstrato aqui acaba tendo uma diferença aí, né, no conceito, né? E a própria estrutura de dado também está relacionada com um tipo abstrato de dados, mas é algo que você usa aqui dentro, tá? É algo mais ou menos assim. Então a gente vai entender direitinho aí qual que é a relação de todos esses conceitos aí, tá bom? Bom, então vamos lá, começando com o tipo de dado, né? Então, numa linguagem de programação, o tipo de uma variável define o conjunto de valores que ela pode assumir e como que ela pode ser manipulada. Então, se você tem lá, por exemplo, declara uma variável do tipo inteira, né, i, por exemplo, esse tipo int significa que aquela variável int pode assumir valores numéricos sem ponto flutuante e também ela define um conjunto de operações que você pode realizar com essa variável, né, como operações de soma, subtração, multiplicação, divisão, resto da divisão, entre outras operações que podem ser realizadas aí com o tipo inteiro. Numa variável booleana, por exemplo, né, você pode ter valores verdadeiro ou falso e você vai ter um conjunto de operações que podem ser executadas, como as operações AND, OR e NOT, né? Bom, você pode também, tanto na linguagem C como em outras linguagens, definir novos tipos de dados, dependendo da sua necessidade. Então, as linguagens normalmente oferecem os tipos que a gente chama de tipos primitivos, e que no caso, por exemplo, da linguagem C, a gente tem os tipos int, float, char, entre alguns outros, né? E você pode, a partir desses tipos primitivos, definir outros tipos derivados desses primitivos. Então, por exemplo, para você definir um tipo bool em C, é relativamente fácil. Você pode, por exemplo, criar um enum, né? Então, você poderia criar um enum, definindo lá, por exemplo, duas palavras-chave, né? Como true e false, zero. Depois você define um type def com esse enum. Aqui tem que colocar um enum B, por exemplo, né? Enum B aqui e aí o tipo bool, tá? E aí, com base nesse tipo bool aqui que você acabou de criar, você pode definir uma variável. Então, por exemplo, bool A, tá? Então, essa variável A pode ser depois usada para você atribuir valores true ou definir valor false. E aí esses valores aqui estão exatamente definidos aqui nesse enum, tá?
Bom, mas então assim, você pode criar vários tipos de dados que você queira, como structs. Na verdade, você vai usar, né, o typedef que eu falei para vocês na aula passada para entender bem o funcionamento, para daí definir novos tipos, beleza? Bom, então a declaração de uma variável dado um tipo vai especificar o quê? Então ela vai especificar a quantidade de bytes que deve ser reservada para ela. Então a gente viu na aula passada, né, de revisão, que quando a gente define, por exemplo, uma variável int i, isso quer dizer que na tua memória você vai ter 4 bytes lá que vão ser reservados para aquela variável i. E aí você tem lá o endereço inicial do primeiro byte, né, dessa variável, e aí todos aqueles 4 bytes vão ser usados para armazenar os valores daquela variável, né? E, além disso, como o dado representado por esses bytes deve ser interpretado. Então, o tipo int também define, né, como que aqueles bytes vão ser interpretados pelo computador, né? Então, se você define, por exemplo, um float, você vai ter um número determinado lá de bytes que vão ser armazenados na memória, e como que aqueles bytes vão ser usados, né? Quantos bytes vai ser usado para a parte inteira, para a parte fracionária e assim por diante. Tudo bem? Bom, então aí a gente tem, pessoal, duas perspectivas no caso dos tipos de dados, tá? Então, no caso a perspectiva do computador, quando ele enxerga uma variável, quando ele enxerga um tipo, o computador vai verificar ali formas de se interpretar o conteúdo da memória que foi alocado para aquela variável. E no caso da perspectiva do usuário, o tipo define o que você pode fazer, né, com aquela variável, com aquele valor, né? Então, por exemplo, quando você define lá um inteiro i, você como usuário daquele tipo sabe que você pode usar as operações de soma, subtração, multiplicação e divisão e vários outros. A perspectiva do computador é como que ele vai interpretar aquele espaço de memória que foi alocado para aquela variável i, tá? Bom, então isso aqui é importante, tá? A gente entender que existem essas duas perspectivas e, e aí, com base nisso, a gente começa agora a entrar um pouquinho no tipo abstrato de dados, tá? Então, a gente tem um problema inicialmente, que é como que a gente define, por exemplo, um número racional? Então, imagina que você quer trabalhar com frações do tipo 1/2, 3/4, onde você tem lá o numerador e o denominador, sem, né, de fato fazer a divisão, né, entre um por outro. Você quer trabalhar exatamente com os valores dessa forma, com fração, né, número racional. Bom, então a gente poderia ter várias maneiras de implementar esse novo tipo de dado. A gente poderia, por exemplo, usar um vetor de 2 elementos inteiros, onde o primeiro poderia ser o numerador e o segundo ser o denominador. Uma outra forma seria você definir uma estrutura contendo 2 inteiros, né, um numerador e o denominador, entre outras maneiras, né, de você definir esse número racional. Olha aqui um exemplo, né, dessas duas maneiras, tá? Então eu tenho, por exemplo, lá nesse caso aqui de cima, eu estou definindo um vetor de 2 posições inteira e eu estou dando um nome para esse tipo, né, usando o typedef, para fração t, tá? Então, o fração t, que é esse nome que está aqui,
eu estou usando, né, eu estou definindo então esse novo nome para um tipo, e esse tipo é do tipo vetor de duas posições, tá? Inteiro, beleza? E aí eu posso usar, né, por exemplo, eu tenho aqui o f, que é a variável criada do tipo fração t, e aí eu uso então o dessa forma que está aqui, né? Por exemplo, eu quero criar uma fração 1/2. E uma maneira um pouquinho mais legível, vamos dizer assim, né, é por meio da estrutura. Então eu defino uma estrutura com dois inteiros, numerador e denominador. Defino aqui o meu nome para esse tipo, fração t, e uso dessa forma, tá? Então, f.num, f.dem, né, que é numerador e denominador, e posso criar funções, né, para imprimir essa fração, tá? Muito bem, então reparem, pessoal, que eu estou definindo um novo tipo de dado e eu tenho duas maneiras diferentes de fazer a mesma coisa, que é implementar um tipo fração. Então, existem variações, né, de implementação, então há diferentes implementações possíveis para o mesmo tipo de dado. E aí você pode escolher diferentes versões de implementação de modo a, por exemplo, ter melhor velocidade de código ou eficiência em termos de espaço, ou até mesmo em relação à clareza ou legibilidade do seu código, tá? Mas o que acontece é que todas essas variações definem o mesmo domínio, tá? E não mudam o significado das operações. Então reparem que nesse caso anterior eu tinha uma operação imprimir. Essa operação imprimir, ela vai fazer exatamente a mesma coisa, que é imprimir a fração no formato numerador barra denominador, tá? E dar um barra n aqui para pular para a linha de baixo. Então essas operações, pessoal, elas acabam sendo equivalentes, iguais, né, independente da implementação. Então, outras operações para o tipo fração poderia ser criar uma nova fração, fazer uma soma, fazer uma multiplicação, ver se essas frações são iguais, imprimir, né, essas frações, tá? Então, independente da implementação, você ainda vai ter essas mesmas operações. E o que acontece é que você pode fazer substituições dessas implementações mantendo as mesmas operações. Então, no caso, isso, né, dependendo da maneira que você estrutura o teu código, fazer essas mudanças nas implementações vão ter um grande impacto nos programas dos usuários, tá? Principalmente em termos de reimplementação de código e até possíveis erros. Então, se você está trabalhando com uma estrutura fração e implementou essa fração como vetor, se você quer alterar essa implementação para estruturas, tá? Então você quer pular daqui para cá, né? Usar essa representação na forma de structs, isso vai afetar muito o programa que usa esse tipo. Por quê? Porque você vai ter que fazer alterações, por exemplo, na implementação aqui dessas funções, tá? Então imagina que você está exportando esse tipo fração para os seus usuários e aí de uma hora para outra você decide que essa maneira aqui não é a melhor maneira de implementar o tipo fração. Você quer usar essa outra. Então imagina você ter que fazer alterações no código de todos os usuários que usam esse tipo, principalmente aqui, né, ó, no aqui, ó, aqui e aqui, tá? Então essa parte aqui
que é onde de fato lá o programa principal está utilizando o seu tipo, se você muda de uma implementação para outra, o programa principal vai ter que ser alterado. De todos os programas que usam esse tipo de fração vão precisar ser alterados. E existe então, pessoal, uma maneira da gente evitar isso, que é onde entra o conceito de abstração de dados. Então, como que a gente pode estruturar um tipo, criar um novo tipo de dado, de modo que, se você quer alterar uma implementação de um tipo, de uma maneira para outra maneira, você consegue fazer isso sem fazer alterações aqui nesse código do programa principal, dos usuários que estão usando o seu tipo, tá? Então essa é a ideia do tipo abstrato de dados. Então, no caso, um tipo abstrato de dados é um tipo que é divorciado da implementação, tá? Então, é definido pelo par V e O, onde V é um conjunto de valores ou dados que podem ser manipulados, e um O é um conjunto de operações sobre esses valores ou dados, tá? Então, é uma coleção bem definida de dados e um grupo de operadores que podem ser aplicados nesses dados, tá? E os dados armazenados vão ser manipulados apenas pelos operadores, tá? Então, essa daqui, pessoal, é a principal característica de um tipo abstrato de dados. Então, você só pode fazer manipulações nesses dados apenas pelos operadores, que são também definidos lá pelo criador daquele tipo, tá bom? Então, na verdade, o que a gente vai fazer? A gente vai ocultar detalhes de representação e implementação. E apenas a funcionalidade vai ser conhecida para os usuários. E esse ocultamento desses detalhes significa que a gente vai encapsular os dados e comportamento em apenas um módulo, tá? E aí o usuário só vai enxergar as operações que podem ser feitas naquele tipo. E aí o acesso direto àqueles dados, quer dizer, a manipulação daqueles dados, é feita por meio de funções que são implementadas naquele módulo e o usuário tem acesso apenas às chamadas àquelas funções, tá? O usuário ele não vai fazer alteração direta naqueles dados que foram definidos, tá bom? Então só se tem acesso às operações de manipulação de dados e não aos dados em si, tá? Então isso daqui, pessoal, é extremamente importante, tá? Então isso aqui é o que vai diferenciar então um tipo de dado de um tipo abstrato de dado. Tá legal? Bom, uma vez que esse TAD, esse tipo abstrato de dados, é definido, escolhe-se a estrutura de dados mais apropriada para representá-lo, tá bom? E aí alguns exemplos de estrutura de dados é qualquer uma, tá? Então aqui é o terceiro conceito lá que eu falei no início da aula, que eu falei, né? Tipo de dado, tipo abstrato de dados e aí a estrutura de dados. Então a estrutura de dados é usada no TAD para representar aqueles dados que você está querendo definir. Então, por exemplo, eu posso usar uma struct, posso usar, por exemplo, um vetor, posso usar, enfim, qualquer coisa, né? Uma struct que representa uma lista, uma pilha, uma lista, uma fila, tá? Então, aí é onde a gente vai aprender, né, nesse curso as outras estruturas de dados. E a ideia, então, né, nesse curso, na verdade, é aprender essas estruturas de dados e aplicar essas estruturas de dados é, pensando em TAD, né? Pensando em tipo abstrato de dados. Tá legal?
um exemplo, né, de um TAD dicionário inglês-português, tá? Então imagina que você quer criar um TAD que vai ter então esse dicionário aí de palavras em inglês e a respectiva tradução em português. Então os dados seriam os pares de palavras que podem estar numa lista, por exemplo, imagina que você pode ter, por exemplo, um vetor de estrutura, onde essa estrutura vai ter lá uma string que é a palavra em inglês e uma string palavra em português, tá? E aí você define um vetor, uma lista, por exemplo, dessa estrutura, tá? Bom, mas aí o que acontece é que, então aqui você tem os dados, que seriam esses pares de palavras. Então repare que eu estou falando já de algumas estruturas. Então, mas essas estruturas vão ser definidas lá no interior do tipo abstrato de dados. E o que o usuário dessa estrutura vai enxergar, desse TAD vai enxergar? Ele vai enxergar apenas essas operações. Tá? Então isso aqui é a visão do usuário, né? O usuário ele vai ter ali a possibilidade de buscar a tradução de uma palavra, inserir um novo par de palavras ou fazer uma alteração de uma determinada tradução. Então, na verdade, o conteúdo disso aqui, né, ó, como que você implementa esses pares de palavras, o usuário não tem acesso. O usuário ele não vai saber como que isso foi implementado, tá? Ele só vai ter acesso às operações, beleza? Um outro exemplo, imagina que eu tenho lá uma lista, tá? Eu tenho lá eu quero, por exemplo, implementar uma lista, uma fila de pessoas, por exemplo, né? Então, na verdade, esse é o meu mundo real. Você, usuário, né, ele vai ter acesso às funcionalidades, o que que ele quer fazer com essa lista. Então, eu quero, por exemplo, fazer o cadastro de pessoas, eu quero remover alguém desse cadastro, eu quero alterar o código daquelas pessoas, né, funcionários, por exemplo, né, alterar o salário, tá? Então, na verdade, você tem aqui a estrutura de dados que você vai escolher para implementar aqueles dados, né? E aqui está a implementação de fato, tá? Então, a implementação usando essa estrutura aqui que foi escolhida. E aí, o que que o usuário ele enxerga? Ele enxerga apenas essas funcionalidades que estão aqui. Bom, então, né, dada essa definição de tipo abstrato de dados, a gente tem algumas vantagens disso, né? Então, na verdade, você vai facilitar o uso, então não vai ser mais necessário se preocupar com detalhes de implementação, isso do ponto de vista do usuário, tá certo? E logicamente mais claro, né? Então, como você vai abstrair os detalhes da implementação do usuário, o programa desse usuário vai ficar mais claro, né? Vai ficar mais legível. A implementação também ela vai ser mais segura, então apenas os operadores podem mexer nesses dados. Então isso vai evitar de o usuário cometer erros lá que são até muito comuns, né? Então, na verdade, você, como programador, você vai já lidar com possíveis erros, você vai, né, logicamente, implementar o teu programa de uma maneira cuidadosa para não cometer erros, e aí o usuário, utilizando aquele tipo seu, ele não precisa se preocupar com esses possíveis erros que podem ocorrer. Você vai ter maior independência, portabilidade e facilidade também de manutenção desse código, né? Porque você vai estar trabalhando com módulos separados e você vai possibilitar também reutilizar esse código. Então imagine que você cria um tipo fração que vai ser usado num determinado programa, por exemplo, sei lá, num programa de ensino de matemática, que seja, tá?
E aí você pode reutilizar esse tipo uma outra aplicação. E a própria abstração, né? O usuário não precisa se preocupar com detalhes da implementação, tá bom? E como consequência, né, você vai ter um custo menor de desenvolvimento, tá? Não só do ponto de vista do programador daquele tipo, como também dos usuários que vão depois utilizar aquele tipo, né, futuramente. Bom, então a gente vai ver um pouquinho agora como que a gente faz isso na linguagem C, tá? Então até agora a gente aprendeu aí a parte teórica, e aí a gente vai aprender agora como que a gente faz isso usando a linguagem C. Então, na linguagem C, a gente tem também esses conceitos, né, de dados, características, operações, modularidade e encapsulamento, que é tudo aquilo que a gente já viu. E no caso, então, pessoal, o que que acontece, né? Você pode dividir um programa seu que você implementou na linguagem C em vários arquivos. É normal, né, na primeira vez que a gente a gente aprende, né, a programar em linguagem C, implementar tudo num único arquivo. Então, pode ser que todos vocês, ou a maior parte de vocês, já tenha implementado programas em C usando apenas um único arquivo. Quem já consegue, né, já implementa em vários arquivos, ótimo, né, já vai entender o que eu vou falar aqui. Mas você pode dividir em vários arquivos com extensão .c, tá? Que a gente chama isso de módulos. E cada módulo deve ser compilado separadamente, e isso é função do compilador, né? Então o compilador vai pegar lá seus arquivos .c, vai compilar eles e vai gerar o que a gente chama de arquivos objeto, né? Então, o arquivo objeto são aqueles arquivos que têm extensão .o, no caso de ambientes Unix, ou então .obj no caso da arquitetura em Windows, né? E aí, depois desse passo de compilação, a gente tem um passo seguinte que é a junção desses arquivos objeto, que é a função do link editor, tá? Ou ligador, né? Então, o que que ele faz? Ele pega todos esses módulos que estão, né, com essa extensão .o, junta eles, né, num único arquivo executável, que no caso do Windows é um arquivo com extensão .exe ou um arquivo sem extensão, né, mas com permissão de execução, no caso do Linux ou sistemas Unix, tá? Então isso aqui é importante, pessoal. Você tem lá os seus arquivos .c, né? Vão estar aqui. O que que vai acontecer? Você vai compilar eles, criando esses arquivos .o, tá? Então essa daqui é a tarefa da compilação, né? Do compilador. Bom, e aí você vai juntar eles num arquivo .exe ou num executável, né? Executável, tá? Vou deixar executável assim. Vai pegar todos esses arquivos .o e isso aqui então é função do link editor. Tá certo? E aí, nesse caso da link edição, né, que a gente chama, você pode também incluir .os, tá? Que já foram pré-compilados para você. Que é o caso, por exemplo, de você usar bibliotecas externas. Então, no caso, você tem lá, quando a gente faz um include do std.io.h,
na verdade, aqui dentro desse ponto H você vai ter funções que estão ali declaradas, tá? E você tem os respectivos arquivos .o, que daí quando você chama o seu compilador, né, com um link editor, ele vai também pegar os respectivos módulos dessa biblioteca e vai compilar tudo e gerar para você o executável, tá bom? Então isso aqui é o que acontece lá no processo de compilação do teu programa. Então quando você compila aquele arquivo, né, com gcc -o executável, aí um arquivo, por exemplo, .c, esse comando aqui, pessoal, ele já faz esse processo completo, né, de compilação e link edição, tá? Ele já faz tudo isso para você e já gera, fiz errado, já tudo isso aqui já gera para você o executável, tá? Mas você pode fazer o processo também separado, né? Que é você fazer a compilação com o comando "-c". Então, na verdade, quando você faz assim, gcc -c arquivo.c, isso daqui ele vai fazer apenas a compilação, tá? Então ele vai gerar para você um arquivo .o, tá? Então, no caso, essa opção "-o" que está aqui, ela faz tudo, né? Compila e link edita, criando o executável. Com a opção "-c", ele apenas compila e gera o arquivo objeto, tá? Bom, mas voltando aqui, né? Os módulos, pessoal, na linguagem C são bastante úteis para a gente construir bibliotecas de funções que estão interrelacionadas. Então, por exemplo, no caso daquela biblioteca stdio.h, é um módulo que vai ter ali, né, que já está lá disponível no teu compilador, que pode ser usado no teu programa para, por exemplo, usar funções printf, scanf, tá? Você pode ter outros módulos, né, funções matemáticas, manipulação de strings, entre várias e várias outras que já estão disponíveis para você. E você também pode criar as suas próprias, seus próprios módulos, criando assim a sua própria biblioteca, né? Então, no caso, é preciso listar no início de cada módulo aquelas funções de outros módulos que serão utilizadas. Isso é feito por meio do cabeçalho que a gente coloca lá no nosso programa. Então, vamos ver um exemplo, né? Imagina que você tem um arquivo str.c que vão ter determinadas funções para manipulação de string, tá? Então imagina que eu tenho lá as funções para encontrar o comprimento de uma string, para fazer uma cópia de uma string para outra e fazer a concatenação de duas strings, né? Então, lembra da aula passada, né, que eu falei para vocês fazerem como tarefa, implementação, né, dessas funções aqui de string. Então vamos ver aqui como se fosse a continuação daquele exemplo, tá? O que acontece? Se você implementou essas funções nesse arquivo str.c e você tem um outro arquivo exemplo.c, para você juntar esses dois arquivos, uma maneira seria fazer o quê? Né? No teu arquivo que vai utilizar aquelas funções, você precisa declarar aqui em cima no cabeçalho, tá? Cabeçalho, colocar a que a gente chama da assinatura daquelas funções, né? Que a gente chama também de definição daquelas funções. É diferente quer dizer, a gente vai declarar aquelas funções, é diferente de definir, né, de implementar
aquela função, tá? Então, enquanto que nesse arquivo aqui você tem a implementação dessas funções, aqui nesse arquivo você vai colocar apenas a assinatura delas. Com isso, você consegue compilar esse arquivo, criar o objeto, tá? Seria o exemplo.o, tá? Esse arquivo aqui, str.c, pode ser também compilado gerando o str.o, tá? E aí depois a link edição vai juntar esse arquivo com esse arquivo, criando o executável, tá bom? Bom, mas aí a gente pode, que seria exatamente isso daqui, né? Ó, então, que seria a compilação desse cara, vai ser criado então dois arquivos, né? O str.o e o exemplo.o, e depois a link edição usando então essa flag "-o", que vai criar esse arquivo executável, passando então como parâmetro os arquivos .obj ou .o lá para a link edição. Bom, então essa daqui é uma maneira, mas aí você tem um problema que você precisa inserir manualmente e individualmente todos os cabeçalhos, tá, de todas as funções no teu programa principal, né? E isso pode acabar sendo complicado, porque se você estiver utilizando muitos módulos que vão ter muitas funções implementadas lá dentro, você vai ficar maluco, né? Tendo que colocar todas as definições de funções no início do seu programa, tá? Então é por isso que existe esse include que a gente pode utilizar com os nossos módulos também. De que maneira? A gente vai criar um respectivo arquivo.h, tá? Onde a gente vai ter as nossas definições das funções ali dentro. E aí o usuário, quando ele quiser utilizar funções de um outro módulo, ele dá um include naquele arquivo.h, tá? O H, pessoal, é de header, né? Então é por isso que é H, né? Letra H é header de cabeçalho, tá? Então, no caso, quando você implementa aquelas funções, copia, comprimento, concatena, strings que estão neste arquivo, você cria também um outro arquivo com a extensão .h. E nesse arquivo com extensão .h é onde você vai colocar essas definições aqui que estão em vermelho, tá? E aí, no teu programa principal, você só, que nem está aqui, né? Então esse aqui é o arquivo .h, beleza? Onde você só tem aqui as definições das funções. E no programa principal, você dá um include apenas no .h, que é o que está aqui. Tudo bem, gente? Reparem que esse include que eu estou dando aqui, no str.h, ele está entre aspas, e é diferente, né, de eu dar um include numa biblioteca padrão, por exemplo, stdio.h. Na verdade, pessoal, é diferente, mas é igual, tá? Você está dando um include da mesma maneira, só que quando você usa o menor e o maior aqui envolvendo o teu cabeçalho, o compilador, né, ou o link editor, tá? Ele vai, na verdade é o compilador, né? Ele vai procurar esse arquivo lá nas pastas da biblioteca padrão da linguagem, tá? Então, quando você instala lá o GCC, ele vai instalar também um monte de biblioteca e ele vai procurar naquelas pastas onde ele instalou o respectivo arquivo stdio.h. E quando a gente usa aspas assim, na verdade ele vai pegar da mesma pasta onde está o teu programa, né, onde está esse arquivo aqui que você está implementando. Beleza?
E aí então, né, com esses includes, você consegue usar as funções normalmente aqui no teu programa, tá? E quando você compila esse programa, ele vai verificar se já existe uma compilação, né, do respectivo str.c. Então ele faz isso automaticamente. Se não tiver, né, aquele arquivo .o criado, ele vai compilar, vai criar aquele arquivo .o e vai link editar para você criando o executável desse programa. Bom, então pessoal, esse daqui eu vou pausar esse vídeo aqui e vou começar um outro vídeo, que é a parte 2, onde a gente vai ver na prática então a criação de um TAD para número racional, tá? Então a gente vai criar então esse TAD e aí a gente vai ver então na próxima parte aí desse vídeo, beleza? Então continuemos na próxima parte aí.